13. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do AnimaCast. E com hoje vamos falar sobre o curso de Direito. E para isso nós temos uma convidada muito especial, a Elisângela. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero aqui, Silvana, atender as expectativas. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem legal. Vai ser bem legal. De começo, eu queria começar pela sua história, como você se apaixonou pelo curso, como você ingressou e quais são suas expectativas. Só um começo, meio e uma perspectiva para o futuro. Tá, então vamos lá. Eu não precisa falar a idade, né? Não, A gente não precisa falar a idade. deixa em off. Mas, assim, vou começar falando de como eu cheguei no curso de Direito, como eu cheguei no IBMR, porque eu costumo dizer, assim, que o IBMR, ele representa um novo começo da minha vida. Eu tenho, com certeza, mais idade do que você, né? Óbvio, lógico. E já tenho uma experiência de vida, uma bagagem. E eu já tive algumas empresas, né? E a minha última experiência como gestora, como dona de um negócio, acabou em 2021. Então, eu era proprietária de uma escola, e lá na Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, lá em Mesquita. Ontem a gente falou sobre Mesquita numa aula minha, inclusive. E aí eu tinha essa escola. E eu conheci um grupo de professores, donos de escola, e a gente atravessou um período muito, muito difícil, que foi a pandemia. Sim. Então, a minha escola, ela era antiga, né, porque veio da minha mãe, então eu já era uma escola consolidada há mais de 30 anos lá. Só que a minha experiência como gestora dessa escola era muito recente. E aí, quando veio a pandemia, eu vi assim, gestores com 20, 30 anos no mesmo patamar, sabe? Foi muito doido, porque ninguém tinha atravessado por isso. E o meu segmento era educação infantil, ensino fundamental. Então, eu trabalhava com crianças até 10, 11 anos. E, então, assim, foi muito, muito afetado. E nesse momento, a gente se uniu, esse grupo de gestores, e estava todo mundo no mesmo barco. Então, eu vim nessa pegada. Pá, 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 pá. Quando chegou em 2019, eu consegui a legalização da escola, do espaço, fiz obra, investi pra caramba. 2020 aconteceu aquilo tudo, né? E aí nós ficamos de portas fechadas. E aí a minha escola não aguentou. A gente voltou. Eu, inclusive, participei de algumas assembleias não, reuniões na Assembleia Legislativa. Fui conversar com deputado, fui conversar com muita gente, não só eu, né? A gente tinha um grupo para isso, para poder. A gente se adaptou muito melhor do que a rede pública. A gente investiu em produtos de limpeza que só se usava em hospital. A gente delimitou espaço dentro de sala de aula, se comprometeu em dar máscara para as crianças, fazer aquele revisamento, porque tinha que tirar máscara, trocar máscara. A gente se adaptou com tudo. E a gente pedia esse retorno, porque tinha crianças em casa sofrendo absurdamente. Sim. Assim, a pandemia deixou um rastro, um déficit assim, em todas as áreas da sociedade, mas eu entendo até hoje, ninguém me tira da cabeça, que as crianças foram foram assim, a parcela da sociedade que mais sofreu, sabe? Porque criança precisa de convívio, Precisa de criança contato. precisa de parque. E a minha escola era muito ampla, aberta, tinha pátio, tinha tudo. E de uma hora para outra isso foi tirado deles. E aí mãe tendo que trabalhar, porque onde que teve essa história que as pessoas não podiam sair de casa? Lá na Ninguém se preparou. Baixada, lá na Baixada o pessoal saía de casa para vir trabalhar no Rio. E muitas das mães do lado da minha escola eram domésticas. Os negócios não fecharam, não. E a galera saiu de casa para trabalhar, entendeu? Então, assim, eu tinha um portal, os alunos, e eu via a hora que eles entravam para fazer as atividades. Era 1 hora da manhã, era 2 horas da manhã. E as mães falavam, eu não aguento mais essa vida. Teve uma mãe que, desesperada, falou, não aguento mais. Eu quero que essas crianças voltem para a escola. Então, a gente ia atrás disso para poder trazê-los de volta. A gente estava preparado para isso, né? E aí conseguimos retornar em setembro de 2020, outubro, por aí. Voltamos.
Só que aí os meus alunos já tinham tudo ido embora, né? E aí foi um resgate muito difícil para a gente ter esses alunos de volta. Quando chegou assim na metade do ano, eu já sentia que ali não era mais o meu lugar. Eu já sentia assim, bom, já deu o que tinha que dar, né? Eu estava quebrada financeiramente, os meus alunos não, pouquíssimos retornaram. E a despesa feito, né? muito alta, eu falei, acho que agora é o meu tempo, né? E aí eu entendi isso também. Eu falei, olha, tudo tem um tempo de Deus, um propósito de Deus. Eu ouvi uma palavra também, aquela palavra mexeu muito comigo. Aí eu falei, então chegou o tempo de mudar. Aí uma ex-coordenadora que tinha trabalhado comigo, ela tinha um sonho de ter uma escola e ela foi a pessoa que assumiu. Então eu passei, né, o CNPJ, contrato, fizemos tudo. E ali, naquele momento, eu me despedi. Me despedi daquela vida, me despedi. Minha mãe já era falecida, né? Então, para mim, eu já morava aqui na Barra. Então, para mim, foi muito difícil, porque era como se eu estivesse enterrando a minha mãe de novo, sabe? Eu mantinha aquela escola ali para ter a memória dela viva. O subconsciente, né? Mas não era meu propósito mais. Então, eu encerrei esse ciclo e eu cheguei no final de 2021 quebrada. Emocionalmente, sem identidade, que eu falava, lá todo mundo me conhecia, aqui ninguém me conhece. Como é que vai ser essa nova etapa da minha vida, né? E aí um dia estava eu no YouTube, né? Pode falar do YouTube, né, professora? Pode, né? Pode. E aí, não sei o que lá, faça sua faculdade, não, faça sua graduação no IBMR. Aí eu, Será? cliquei. Aí, quando eu cliquei, imediatamente já caí, né, no atendimento. E aí eu falei assim, perguntei para o meu marido, ele estava comigo na sala, eu falei assim, você pagaria uma faculdade para mim? Ele, claro. Eu falei, então, tá, o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu vou fazer direito. Aí já caí no atendimento, já fui falando com a menina. Aí eu falo assim, foi amor à primeira vista. Já fiz ali pré-matrícula, matrícula, paga tanto, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu entrei. Entrei em janeiro de 2022, né? Primeiro semestre de janeiro. Fiz ali a minha matrícula e começaram as aulas. Entramos juntíssimas. Ai, que maravilha. Então, assim, o IBMR, ele representa esse novo começo de vida, entendeu? Um novo ciclo, uma nova história, uma nova Elisângela, né? De um novo lugar de moradia. Meu marido tinha uma loja lá também, em Nova Iguaçu, uma loja grande, um comércio muito bom. Mas aí fomos por outros caminhos. E aí viemos para o novo, né? O novo de Deus, que eu gosto de dizer. Então, o IBMR representa isso na minha vida. Um novo ciclo. E aí você me perguntou, esse é o início. Esse é o início. E aí nós estamos em 2025. Terminando 2025, né? E aí agora é o meio. Comecei a fazer direito. E eu falei assim, bom, não sei o que vai vir pela frente, mas eu já sou uma senhora, né? 40 a mais. Como é que vai ser? E dentro aqui do campus da Barra, eu fui muito bem acolhida pelos meus colegas de turma. Só que a gente tinha as aulas remotas e aulas presenciais. As aulas remotas a gente tinha com outro campus. E aí, infelizmente, nesse início, eu sofri Hoje eu tenho um nome para o que eu sofri. Etarismo. Que até então eu não sabia o que era. Nem imaginava. E eu também não imaginava, Silvana, que eu ia sofrer o que eu sofri num curso de Direito. Sabe? Então, a expectativa estava muito lá em cima. E aí eu comecei a ser chamada de coisas que eu jamais pensei. Sabe? De velha. Teve uma pessoa que... Engraçado que eu estou falando isso com você, porque hoje eu conversei com uma colega minha sobre isso. Fui chamada de velha, você é muito velha para estar no meio dos jovens. Eu acho patético uma senhora estudar com tantos jovens. Aconteceram muitas coisas tristes e aquilo foi me consumindo. E, assim, num primeiro momento, eu falei, eu não vou rebater porque isso vai acabar. Se eu ficar falando, vai ser muito pior. E aí eu acabo perdendo a razão. Só que eu não soube administrar. E aí, um dia... eu estava numa dessas aulas remotas e o meu áudio, sem querer, abriu. E eu tenho um filho que agora
está com 13 anos, mas na época ele tinha 8, 9, assim. E aí ele falou alguma coisa e eu falei com ele. Aí pronto. Ah, esse teu filho é mal educado, dê educação para esse menino. Isso tudo no chat. Aí eu não aguentei. Eu abri, pedi licença para o professor e falei, olha, professor, está acontecendo isso, isso e isso, eu não aguento mais e tal. E aí chegou na coordenação, na época o professor Bruno, e eu falo que ele foi assim, uma pessoa que Deus... Eu sempre falo de Deus, né? Porque é o que move a minha vida, assim. E ele foi a pessoa que Deus usou para me confortar. E ele dizia assim para mim, eu falo dessa história, eu fico até com vontade de chorar. Porque ele falava assim para mim, ele falou assim para mim, ô Elisângela, eu falei assim para ele, olha, eu não estou aguentando. Eu não vou ficar passando pelo que eu estou passando. Eu não mereço isso, ninguém merece passar por isso. Tá doendo muito, tá difícil demais. E ele falou assim para mim, é teu sonho? Você quer muito? Eu falei, quero, é meu sonho e eu quero. E eu tinha apoio em casa, até o meu filho também me dava apoio. E ele falou assim, então se esse é teu sonho, segue. Eu vou te apoiar e eu vou ver você se formar. E aí até hoje encontro com ele, faço questão de cumprimentá-lo. E eu já falei isso, assim, que ele foi uma pessoa que me estendeu a mão, que realmente, né, naquele momento ele, entre aspas, comprou aquela briga, mas eu tenho certeza que ele faria isso com qualquer outro aluno. É porque o que aconteceu foi bem pesado mesmo. E eu estou aqui até hoje. E aí eu te pergunto, dona Silvana, onde estão essas pessoas que me ofenderam, que me xingaram, que disseram que o meu filho era mal educado, né? Saíram todos. Não tem nenhum. Sei nem por onde estão. Espero que estejam bem também, que eu não desejo mal. Espero que tenham evoluído. Né? E eu perseverei. Né? Então, eu estou aqui, caminhando já para o final da minha graduação. Então, como eu falei, né, se colocasse numa balança, defender ou acusar o direito, falar mal ou falar bem, eu com certeza falaria bem. Falaria muito bem. Iria puxar sardinha para o seu lado. Lógico, né? lógico. E perspectivas para o futuro agora, já chegando no finalzinho, sempre bate aquele medo, eu sei, porque também estou no 8º período, sempre vem aquela pergunta, o que você vai fazer? E no próximo ano? Já tem alguma ideia, alguma coisa assim do tipo, já bate o nervosismo, questão de OAB, questão de carreira mesmo dentro do direito? Já tem alguma perspectiva? Tenho. Então, eu gosto de dizer assim, que desde o primeiro momento que eu botei o pé na aula, que eu me via como aluna do direito, eu dizia assim, eu já sou advogada. E o meu discurso era, eu já sou advogada, e ai de quem disser que eu não sou. O típico aluno de direito, né? Por isso que eu falo, eu respeito, eu dou risada e tal. Eu entendo esses memes, porque realmente é isso mesmo, tá? A gente sobe pra cabeça. O estrelismo. Exato. E eu entendo, ok. Só que eu pensava assim, não, eu já sou advogada, ai de quem disser que eu não sou, entendeu? Se eu não me ver assim, ninguém vai ver. Então, eu tinha uma autoconfiança. Acho que essa foi a maior gafe assim, que eu já cometi dentro do curso, né? De achar que eu já era advogada. Só que eu lembrei, aliás, eu não sabia que para tu ser advogada, tu tinha que passar pela OAB, entendeu? Eu não sabia que tinha diferença entre bacharel. Eu falo, que bacharel. E realmente eu não sabia. Eu achava assim, concluiu a graduação, advogado. Pronto, já é advogado. Não é. Nós somos operadores do direito. Começou a estudar, você está no primeiro período, primeiro dia de aula, você tem que ter essa consciência de que você é um operador do direito. E um operador do direito nada mais do que a pessoa que estuda a lei, faz se informar para não ficar falando besteira. Né? Você vai entender fundamentos da sociedade. Quando você se dedica para o estudo, e agora eu estou falando da ciência mesmo, você começa a ter uma compreensão melhor do ser humano. Mas aí é difícil você ter um equilíbrio, porque a gente entra numa esfera de desigualdade social, né? Condições de vida. E aí você precisa ter um equilíbrio de fato. Então, eu, como eu te disse, né, eu sempre me vi advogando, mesmo estando no 8º período agora. Hoje eu sei, claro, né, que a gente precisa ter a OAB para, de fato, advogar, mas eu falo para você assim, eu ainda não decidi a área que eu vou seguir, mas eu tenho identificação. Então, por exemplo, eu me identifico com a área de contratos,
gosto muito de contrato, de ler, de ver defeito, de pensar, nossa, se essa cláusula mudar uma vírgula, se essa cláusula mudar essa palavra, né? Então, o advogado contratualista, ele vai defender o melhor interesse do cliente. E aí você tem um equilíbrio também, porque não pode ser favorável também só para um. Você não pode ter um contrato que favoreça somente uma das partes, né? Então, aí entra toda uma questão de você saber negociar, de você usar as palavras corretamente, e entender o que o teu cliente quer, porque existe a expectativa, a realidade. Exato. Então, o advogado contratualista vê muito essa questão também, além, óbvio, dos dispositivos legais, tudo isso, embasado, fundamentado. Área de família, também que eu amo. E aí, a área de família tem 9.975 coisas que dá para fazer. E o direito desportivo, que é uma área que eu descobri dentro da faculdade, nas muitas oportunidades que foram abertas aqui, e eu atravessei as portas. Então, como eu te falei, a gente tem um podcast do curso de Direito, né? É melhor pensar direito. As plataformas digitais. O merchan. Então, eu estou nesse projeto desde a primeira temporada, estamos agora na 4ª temporada, e a gente tem uma linguagem acessível. A nossa audiência vai de criança, adolescente, até pessoas mais maduras, né, digamos assim, porque a gente traz essa leveza para o direito que a gente estava conversando no início da conversa. Essa leveza de tornar o direito acessível. Então, dentro do direito desportivo, aí você pode ser advogado de clube, você pode ser advogado de atleta, você pode trabalhar nos eventos esportivos, e o Rio de Janeiro é muito propício para isso, né? Advogado tem que ter em qualquer área, em qualquer... Você vai namorar com alguém? Você faça um contratinho de namoro. Você vai... União estável, casamento, tudo. Gente, precisa ter advogado. Então, tem que ter advogado mesmo para atuar nessas áreas, né? Então, esses 3 nichos. E eu também quero muito dar aula. Porque hoje... um detalhe que eu esqueci de falar. O direito é a minha primeira graduação. Eu já fui dona de algumas empresas, já fui dona de escola, mas, na verdade, eu era proprietária, gestora, mas eu não tinha... Sabe aquela coisa de você se virar com o que tem? E eu sempre fui assim, tá? Mas eu sempre fui uma pessoa que ia atrás do conhecimento, ia atrás de quem sabia mais do que eu, com toda a humildade do mundo, falar, me ajuda. O que você fez para melhorar? Então, eu sempre... eu e meu esposo, né? A gente tinha uma loja lá em Nova Iguaçu, e ele trouxe para o Rio de Janeiro esses ar-condicionados, split, que, né, já tem um tempinho já. E pouquíssimas pessoas no Rio de Janeiro sabiam mexer. Ele fez um curso em São Paulo, eu fiz um curso também. E aí, para quê? Para você conhecer do produto e vender. Então, a gente foi escalonando. A minha vida sempre foi assim. Sempre fui muito curiosa, sempre fui atrás de conhecimento, entendeu? Então, e a docência, apesar de eu já ter essa experiência, né, com crianças, sou professora também de crianças, mas eu quero ter essa experiência na graduação. Quero me tornar uma professora. Claro, óbvio, se for no direito, vai ser o melhor dos sonhos, né? Mas essa é a minha expectativa para o futuro. E juntando agora o que você falou sobre o podcast e agora com a parte de dar aulas, eu acho que uma parte fundamental, que foi a que a gente estava conversando em paralelo, que é a transmissão do conteúdo, a transmissão da informação, que é uma coisa que é muito comum que na sociedade que não entende no direito. Você falar, o advogado falar, as pessoas entenderem o que ele está falando, essa transmissão do conhecimento, dos seus direitos em si, é muito importante no direito, e você sente que essa é a maior necessidade, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, né? Com o IA, com a nova geração, a minha geração, as que vão vir. Você sente que você vai ter que trabalhar um pouco mais nessa transmissão do conhecimento mais a fundo do que advogados mais antigos? Então, eu sou da linha que a gente precisa tornar o direito mais acessível. Então, não adianta ficar falando difícil, tá? Eu acho brega e eu acho muito feio. Porque quanto mais difícil você fala, você está criando uma barreira para esse cliente sentir medo. Sim. E ele fala assim, não vou ficar com você, não. Eu não estou entendendo o que tu está falando.
Então, tornar o direito acessível claro, uma hora ou outra, você vai usar um termo em latim, porque está ali, né? E aí você acaba se acostumando. Mas você não pode mostrar para o teu cliente que é difícil, sabe? O direito já é uma coisa subjetiva, tá? Porque o advogado vai lá, vou te defender. Silvana, você está com todos os seus direitos. Essa empresa realmente fez uma grande, né, besteira contigo, não entregou teu produto, já está 1 mês esperando. Você precisa desse produto, desse vestido lindo, maravilhoso para você casar, e essa bendita dessa empresa não te entregou o vestido. E aí tu vai ter que comprar outro vestido, porque tu quer casar com um vestido novo e bonito. Então você está toda amparada. Você tem ali o Código de Defesa do Consumidor te amparando de todas as formas. Aí eu sou tua advogada. Vamos lá, Silvana, vamos para a briga. Eu jamais posso te dizer, Silvana, vamos ganhar. Tá certo agora. Se o advogado faz isso, já corre. Porque você não está na cabeça do juiz. Aí chega lá na hora da ação, e isso acontece com muita frequência, tá? O juiz você pede, sei lá, um dano moral, dano material, e aí chega lá no dano moral, o juiz fala assim, mero aborrecimento. Aí a loja é obrigada a indenizar o valor X do vestido que não foi devolvido, que não foi entregue e tal. Porque hoje em dia tem um entendimento assim, de que o dano moral, e virou moda também, os juízes, mero aborrecimento. Entendeu? Então, o advogado nunca pode prometer nada. E o direito, realmente, ele é subjetivo. Aí a outra parte vai se defender, vai colocar a defesa dela ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. O podcast vem com essa proposta de tornar o direito leve e acessível para uma criança que está ouvindo entender, né, o que a gente está querendo dizer ali. Então, a gente precisa, os operadores de direito, essa nova geração, a geração que vem um pouquinho antes de mim também, precisa tornar acessível, porque senão não vai ter cliente. E hoje em dia, com a IA, tudo, né, a gente até falou, sim, copia, cola, joga lá no ChatGPT que ele traduz. Sim, ele traduz, só que a gente tem que pensar o seguinte, seres humanos se relacionam com seres humanos. Então, hoje em dia, sai uma notícia agora, né, que o ChatGPT já não vai poder mais dar conselho jurídico e conselho psicológico também, se eu não me engano. O jurídico, com certeza, não vai poder dar mais. E aí, as pessoas vão querer conversar com a gente. Então, você precisa entregar tudo muito mastigadinho, entender o que o teu cliente quer, porque, às vezes, você fala explicado, você usa a tua melhor técnica de oratória e a pessoa não está entendendo, mas aí o problema está nela, sim, cognitivo. Ela não está interpretando. Mas aí às vezes você fala, ela não entende, mas se você escrever, ela vai entender. Aí você monta uma peça fundamentada, bonitinha, lê. Agora eu entendi. Então, assim, a gente precisa... O advogado não pode estar acima do cliente de jeito nenhum. Eu acho brega, eu acho feio, eu acho uma falta de educação, inclusive de professor. Inclusive de professor que se coloca numa posição de falar difícil, eu vejo assim como uma postura ruim, sabe? De meio que querer, entre aspas, humilhar o aluno. Então, arte de prioridade. Não dá. Esse modelo não cabe mais na sociedade que a gente vive. Tá? E uma coisa também que eu esqueci de te falar, que eu estou olhando para você agora, eu estou lembrando, eu já sonhei um dia em ser juíza. E aí, pode ser também que aí dentro da minha expectativa para o futuro entre também a magistratura. Super apoio. Da área trabalhista. Esse ponto da transmissão é algo que me tocou muito, porque eu tive a experiência de estágio na parte comercial de uma empresa de direito, e aí a gente vendia alguns processos, entrava lá e vendia o serviço, né, no caso, para defender aquela pessoa que estava com processo de banco, geralmente banco, ajuizado contra a pessoa. E aí a gente ia olhar falar com o cliente, às vezes era o cara do interior que pegou a moto dele, e aí ele assinou aquele contrato, e ele mandava um áudio, aí como é que tá o meu processo, que não sei o quê. Aí antes vinha o pessoal lá e mandava um texto enorme, falando com o cara. Aí teve um dia que a minha antiga gerente falou, olha, a gente faz o acompanhamento
quando o processo sobe para os advogados, a gente sempre olha lá para ver qual etapa está, para dar uma notícia para ele. E aí, nesse dia, ao invés de mandar uma coisa, eu mandei um áudio tentando explicar, porque eu sou nada, eu tive que... Fiquei quase... Das 6 horas do estágio, eu fiquei quase umas 3, tentando entender aquele processo, entendendo aquilo ali, aí pesquisando cada palavrinha, porque eu não sou do direito, eu sou da área de TI, então não tem como. E aí, eu tentando entender, aí eu montei um script lá, fiquei lendo e mandando áudio, mas depois ele mandou, nossa, muito obrigada, agora eu entendi, não sei que o processo está funcionando. E eu fiquei, cara... A pessoa estava há um tempo, já que o processo estava há um tempinho ali rolando, e eu vi as mensagens anteriores que mandavam só aquele texto pronto, tipo assim, esse processo foi não sei o que lá, passou para não sei o que, e, tipo, e a pessoa só, às vezes eu colocava ok, ou um ponto de interrogação que eu não entendia, e depois que eu mandei o áudio, ele ficou, caramba, entendi. Eu fiquei, cara, a parte principal é essa transmissão no conhecimento, e o que faz as pessoas desclassificarem o advogado em si, a profissão em si. E às vezes a pessoa pensa que, não preciso, e acaba ignorando por conta disso, por ver essa imagem rígida do advogado que só quer bancar o superior, mas que de fato não te protege, não te defende em si. É muito cafona, é muito brega, é muito antissocial, é muito... não é... eu estou querendo usar uma de exclusão, mas é porque está me fugindo agora. É você excluir a pessoa, eu não acho isso humano. E olha que interessante... É um humano se relacionando com o outro. Mas você teve empatia. E esse é o ponto focal de um advogado. E é essa advocacia que eu quero ter, que eu vou exercer, lógico, porque isso já faz parte da minha essência. É a empatia e a paciência. Porque, às vezes, o cliente está de frente para você... ele fica nervoso, ele não sabe falar. Então, o advogado, quando ele atender, por isso que eu não gosto de contencioso. Contencioso é esse perfil aí, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. A advocacia que eu pretendo exercer é uma advocacia mais... hoje o termo que se usa é gourmet, eu não gosto. Personalizado seria, eu não gosto desse termo, personalizado. Uma advocacia personalizada. Mas acho que assim e aí, entra naquela história assim, se você for olhar o quadro da OAB de inscritos de advogados... Tem mais de 1 milhão de advogados inscritos apenas no Rio de Janeiro. Então, eu vou até conferir esse número. Deve ter aumentado. Não, no Brasil, já, né? Tem milhares de advogados espalhados, né, pelo Estado. E você imagina São Paulo, né? Então, assim, porque tem X advogado para cada 2 ou 3 habitantes e tal. Mas tem muito advogado ruim, que tem esse ar de superioridade. E aquilo, né? Independente da classe social, do valor que está na conta bancária, quem contrata um advogado, contrata para resolver problema e não para criar problemas. Né? A menos... não tem nem explicação isso, mas, assim... o cara pode ser CEO, mega, falar 10 idiomas, ter não sei quantos mestrados, doutorados, às vezes nem isso, mas ter uma qualificação, né, acadêmica muito boa, mas do advogado dele e do médico, ele não quer ouvir palavra difícil. Ele quer a coisa, o caminho, o início, o meio e o fim. Exato. Sem enrolação. Então, o advogado, para mim, que fala muito difícil, que demonstra superioridade, ele não quer trabalhar. Ele quer afastar. E aí afastar não vai rolar. Hoje em dia não rola mais. É verdade. Ainda mais pós-pandemia. A pandemia trouxe esse olhar mais atento para as pessoas, esse cuidado a mais, entender que realmente nós dependemos de outras pessoas e precisamos desse afeto, dessa empatia com o próximo, né? Exatamente. E uma coisa que eu estou lembrando aqui, teve uma das convidadas que a gente perguntou para ela assim, no podcast, né? Se você tivesse que explicar o Código Civil para uma criança de 5 anos. Aí ela falou, olha, eu falaria para ele que ele tem que obedecer o pai e a mãe dele, que ele não pode, que ele tem as regras para cumprir e tal. Foi muito legal essa pergunta. Então, é bem isso, é você pensar, claro, né, que você, por exemplo, se um dia eu tiver que advogar para uma pessoa muito, digamos assim, eu vou contratar o seu serviço e é uma pessoa mega importante aí, sei lá, que eu não vou nem... Uma pessoa importante. A gente também tem que se adequar ao cliente, né? Sim. Porque tem aquele perfil também, às vezes o cliente está tão no topo que se chegar alguém falando muito fácil com ele vai querer. Sim. Também. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Exato.
Mas, assim, 80% dos casos, a comunicação ela precisa ser clara, objetiva, precisa. Também ficar enrolando muito não vai dar. Então, e a escuta ativa. Isso a gente aprende também na faculdade. O advogado precisa desenvolver escuta ativa. Deixar o cliente falar, anotar os pontos e depois... Então, é esse profissional, é essa imagem de profissional que eu tenho, o advogado que faz parceria. Às vezes, a minha área é uma, mas chega um cliente criminalista e eu odeio criminal. Sempre odiei, desde o início, nunca gostei. E aí, porque o meu primo foi preso, sei lá, não sei lá. Eu não vou fazer, mas a minha colega vai fazer, o meu colega vai fazer. E aí entra a parceria também. Tem advogado que não faz parceria, que ele acha que ele vai dar conta de tudo. Aí também não dá bom. Então, acho que a palavra é o equilíbrio, é o olhar empático, é você entender o seu cliente, dialogar bem com ele. Só o fato de você saber se comunicar, né, isso já abre umas portas bem legais. Perfeito. E para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você desse, com toda a sua experiência, desse um conselho para quem, assim como você, entrou na faculdade lá em 2022. Como que você falaria para a pessoa para superar e chegar até onde você está chegando e chegará onde você vai chegar? Qual seria o primeiro conselho para sobreviver a todos esses períodos e a faculdade, que é um caminho bem difícil de superar? Bom, gente, é o seguinte, independente da faixa etária, eu vou falar o que o professor Bruno falou para mim. Você vai ter dificuldade, o primeiro período vai ser o mais difícil, mas se você atravessar o primeiro período e entender que você traçar um plano, colocar em linha reta, você vai chegar, você vai se formar, vai ter os desafios, vai ter percalços, vai ter trabalho em grupo, né? Se estudar no IBMR é A3. Então, assim, você vai precisar... Mas até isso é legal, né? De você ter ali o diverso, sim, né? Pessoas que pensam diferente de você. Vai ter, sim, o primeiro período é o mais difícil, mas independente da sua idade, se você vai começar com 17, com 20, com 40, com 50, nós temos... eu tenho uma colega aqui que ela tem 73 anos. Ai, que lindo. E ela está no 6º período. E você sabe o que ela falou? É o meu sonho. Então, quem vai parar é esta mulher. Ninguém. Sabe? Então, é isso. É você criar um plano. Eu não tenho plano, mas quer começar? Vamos começar. Vai ter sempre um colega que vai te apoiar. Eu tive meus momentos difíceis. A própria vida, né, escolheu ali selecionar quem ficaria ou não. E eu estou aqui. Se eu conseguir, você também, qualquer um vai conseguir. Perfeito. Isso é o que eu deixo. Perfeito. Muito obrigada por ter assistido mais um episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi?